Transtorno de ansiedade. E aí eu quero que você fale um pouquinho também da pandemia. Algumas pessoas estão me perguntando do transtorno de ansiedade pós-pandemia. Pois é, pós, entre aspas, né, gente? Cadê pós? Todos esses anos de pandemia, eu não tive Covid, eu tive essa semana. Eu saí ontem de 10 dias de isolamento. Por incrível que pareça, não sei como peguei, porque não aglomerei. Minha imunidade é ótima, alimentação, faço atividade física. Acho que cansaço. Acho. Foi a pergunta que eu me fiz, né? Covid, o que você quer comigo agora, né? Beth, dá uma parada, diminui seu ritmo de trabalho, final de ano chegando e tudo mais. Então, acho que não é pós, não. Acho que nós estamos na pandemia, mas os sintomas de ansiedade, os quadros, se intensificaram muito nesse tempo todo, porque dá muita sensação de finitude. Até onde eu vou com isso? Como é que vai ficar minha vida, minha saúde, meus sintomas? Porque assim, olha, veja bem, a ansiedade e a depressão são os dois lados da mesma moeda. Uhum. Ora, um se apresenta mais, ora outro se apresenta. Às vezes um é mais do que um. Tem gente que tem mais quadros de ansiedade, gente mais quadros depressivos, mas eles são ambos lados da mesma moeda. É possível a gente viver sem estresse e sem medo? Não, não é possível. Nós temos estresse. Eu me perguntei também quando tudo aconteceu. Dor aqui, dor ali, cansaço, dor de cabeça, uma febrezinha. Falei, opa, o que é isso? Tomei todas as doses da vacina e ainda assim, percebe que a gente não fica 100% imune? Ainda Uhum. assim aconteceu. Então, o que eu tive que fazer? Aprender a gerenciar, lidar com a minha resiliência. Essa é a dica para todo mundo, né? Resiliência. Quais são os recursos internos que eu tenho para lidar com os fatos como eles me apresentam, Uhum. tá? Ô, Beth, você está falando uma coisa que se falou muito quando surgiu a pandemia, né? E eu acho que vale a pena a gente resgatar agora. Que as crises de pânico, o estresse, né, com a pandemia, eles são agravados, mas que envolve muito o jeito que cada um lida e administra a própria vida, né? Então, quando você fala dessa capacidade de autorregulação, de gerenciar teu estresse, é uma habilidade sua. E aí você fica mais conectada com você e consegue moderar esse medo, essa ansiedade. Essa pode ser uma dica de como lidar com isso, não é? Exatamente, claro, nós vamos trabalhar com a gente tem que lançar a mão dos recursos que tem para poder Uhum, modular. Não é possível não sentir, né? Não sentir. Eu me isento, eu fico racional, é uma defesa, e aí? Não, eu sinto. Mas como eu modulo isso? Tem que usar os recursos que eu tenho, prévios, de preferência, prévios. Não é para uhum, deixar para a última hora as coisas. Ah, e quando acontecer, eu vejo o que eu faço. Não. No dia a dia, e eu vou falar da autorregulação mais adiante, acho que daí uhum. vou dar bastante dicas, né? Que hoje é que são dicas, essa pincelada são dicas mesmo. E aí cada um vai ver o que é mais familiar para si. Acho que é essa Para que é a poder grande usar a seu sacada. favor. Tá, Exatamente. tá. Tá? Conta pra gente, assim, ó, o transtorno de ansiedade, ele engloba várias doenças mentais, né? Nós estamos falando do que exatamente? O transtorno de ansiedade, se for um guarda-chuva, né? O que está Isso. embaixo? Então, nós temos os quadros de transtorno de ansiedade. Vamos falar assim, basicamente do primeiro, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Depois eu vou falar do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é ansiedade, das fobias, que é ansiedade, e do transtorno ou síndrome do pânico, que eu deixei por último mesmo para falar, que são os muito recorrentes.